Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos entrar então, na segunda parte da nossa disciplina, tá ok? A gente vai começar daqui então em diante a falar das técnicas radiográficas extrabucais. Então aqui é só pra gente recordar o que a gente viu até agora, tá bom? Que foi antes da prova. E a gente tinha visto, então, as técnicas radiográficas intrabucais, que foi a que a gente estudou até agora. Onde o filme, o sensor, ele vai ser posicionado dentro da boca do paciente. Nós utilizamos um aparelho, como esse aqui da tela, semelhante a esse, para realizar as radiografias intrabucais. E quais são, essas radiografias intrabucais? Só para a gente recordar. São as radiografias, periapicais, que é aquela onde eu vou conseguir visualizar o dente como um todo, coroa e raiz, o dente completo, certo? Na anterior, o filme fica na vertical. Na região posterior, o filme na horizontal. As radiografias interproximais, que é só para dente posterior, certo? Vai, na radiografia sair ali as coroas dos dentes e vai sair, a coroa dos dentes, tanto as coroas superiores quanto as coroas inferiores, ok? E a radiografia oclusal, que vai pegar a arcada dentária inteira, ou a arcada superior ou a arcada inferior, pega todos os dentes, tá bom? Então, esses aqui são as radiografias intrabucais, tá bom? E a partir, então, da aula de hoje, nós vamos falar das radiografias extrabucais, que o filme ou sensor, ele vai ser posicionado fora da boca, tá? Não vai ter mais posicionador dentro da boca, ânsia de vômito e tudo mais, porque o sensor, o filme fica fora da boca. Esse aqui é um aparelho, então, certo? Onde a gente vai conseguir realizar, as radiografias extrabucais. Existem inúmeros aparelhos no mercado, eu escolhi um para mostrar para vocês na aula, para vocês se basearem em como ele funciona, tá bom? Esse é um aparelho da Sirona, se não me engano é Ortho 3X, XT. Depois eu passo para vocês, mas agora eu não lembro o nome direitinho. Esse aparelho, ele vai permitir a gente fazer 3 tipos de radiografia, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho delas ao longo da aula. A radiografia panorâmica, as radiografias cefalométricas, cefalometria, que são radiografias do crânio, onde a gente consegue enxergar o crânio como um todo, tá bom? Pode ser tanto vista lateral como frontal, tá? A gente vai falar mais pra frente. E esse aparelho também me permite realizar tomografia com nibin. Esse tipo de tomografia ele é específico para a área odontológica e a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Mais específico de tomografia. Então, as radiografias extrabucais, como a gente já falou, Então, o filme ali, ele é posicionado, o sensor fora da boca do paciente. São utilizadas, então, para áreas não cobertas completamente pelo filme intraoral. Então, tem alguma região que eu preciso enxergar, mas com a radiografia intraoral eu não consigo, pelas limitações, o filme é pequeno, a ânsia de vômito, o paciente não tem muita abertura bucal, tá? Então, aí entra as radiografias extrabucais. E, a gente utiliza esse tipo de radiografia, na maioria das vezes, para avaliação ortodôntica, para planejamento ali da colocação do aparelho, do tratamento, do aparelho.
ao acompanhamento também para ver se o tratamento ortodôntico está dando certo ou não, no planejamento de cirurgias, tá? Seja lá para extração de algum dente, né? Extração dos sisos de terceiro molar, que eu não consigo também enxergar muito bem com a radiografia intraoral, porque ele fica muito lá atrás. Traumas de face, né? Trauma nos ossos da face ali, fraturas. E quando a gente fala em radiografia extrabucal, né, a gente sempre tem que lembrar das linhas de referência, que vão servir, vão nos auxiliar na hora do posicionamento, na hora de posicionar o paciente na máquina. Quais são, então, né, as duas principais linhas de referência? Existem várias, mas existem duas principais ali na hora do posicionamento. Então, é a linha do plano sagital mediano, certo? Que é essa linha aqui, onde vai dividir o paciente em duas partes iguais, em direita e esquerda, tá bom? É a mesma linha que a gente usava lá para numerar os dentes, lembra? Que tinha a linha na horizontal, que, né, dividia superior e inferior, e a linha do plano sagital mediano, né, da linha média, que vai dividir o paciente em direita e esquerda, tá bom? Então, é essa linha do plano sagital mediano e o plano de Frankfurt, tá? O que é esse plano de Frankfurt? Gente, isso são linhas imaginárias, ninguém tem uma linha aqui desenhada, certo? São linhas imaginárias para auxiliar a gente no posicionamento do paciente na hora de tirar a radiografia. Esse plano de Frankfurt, ele vai do tragus, tá? Que é essa região aqui da orelha, onde tem muita gente que adora colocar piercing aqui, né? O tragus, até essa depressão que a gente tem aqui embaixo do olho, certo? Na órbita, tá? Como se fizesse uma linha aqui, ó. Tá bom? Mais ou menos assim. E o que essa linha me serve de referência? Se o meu queixo está muito para cima, essa linha vai ficar inclinada para cima. Se o meu queixo está muito para baixo, essa linha ela fica inclinada para baixo. E o que ela vai me servir de referência? Essa linha ela sempre tem que estar paralela ao solo, então o mais reto possível ao solo, tá? Então é para o paciente não ficar nem com a cabeça erguida, nem com a cabeça baixada, para ele ficar mais paralelo ali ao solo possível, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho do aparelho que a gente usa para fazer as radiografias extraorais. Se vocês conseguirem, né, ver aqui comigo, ele tem ele tem duas áreas onde a gente pode tirar a radiografia, ó. Aqui e essa aqui também. Tá ok? Nessa região aqui, ó, o paciente ele vai entrar aqui, ele vai morder essa aletinha, tá bom? Aqui, nessa região, eu consigo tirar tanto a radiografia panorâmica quanto a tomografia Cone-Beam. Eu tiro nessa região do aparelho, tá? Essa parte aqui é onde são emitidos os raios-x, tá? E essa outra parte aqui, dependendo, né, da onde eu seleciono ali no painel de controle, que a gente já vai ver já, ele vira, tá bom? Então, em um lado, eu tenho o sensor para radiografia panorâmica, e se eu seleciono, né, lá no meu painel de controle, cefalometria, ele gira pro... Gente, desculpa. O sensor de panorâmica, certo? Aí, se eu seleciono tomografia, essa parte aqui, ela gira pro sensor de tomografia, tá bom? Então, é 2 em 1.
E essa região aqui do lado, ela vai servir para a gente conseguir realizar as radiografias cefalométricas, tá bom? Então, tudo isso a gente vai conseguir enxergar no painel de controle, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu seleciono aqui panorâmica, cefalometria, que são as radiografias do crânio, ou 3D, que é a tomografia, tá bom? Então, se eu quero tirar panorâmica ou tomografia, eu posiciono o paciente, né, nessa região do aparelho. Se eu quero tirar, né, as radiografias do crânio, cefalometria, eu posiciono o paciente nessa outra região do aparelho, tá bom? Aqui, ó, se eu aperto essa luzinha, tá? Ela vai me dar as linhas de referência no paciente, ela marca as linhas de referência do paciente. Então, como que eu faço? Eu aperto, né, a luz e conforme a luz eu posiciono o meu paciente, tá bom? Vou mostrar um vídeo para vocês para ficar mais claro. Aqui, subindo e descendo, é para subir e descer o aparelho também para posicionar o paciente, tá bom? Posicionei o paciente, agora eu preciso fixar o paciente ali, né? E imobilizar o paciente para na hora que estiver acontecendo o exame, ele não venha, né, a se mexer, nem para os lados, nem para cima e para baixo, para a cabeça dele, né, ficar posicionada certinho. Que são as aletas, né? Então, tem aqui a frontal, tá bom? Aqui é para ela levantar e aqui para ela fixar o paciente. E as laterais, a mesma coisa, esse botão abre e esse botão aqui fecha, tá bom? Aqui eu tenho um T, que é para teste, tá bom? Às vezes vai atender um paciente, uma criança que tá com medo, né? Ou alguma pessoa que tem muito medo. Então a gente faz um teste. Qual que é a diferença? Ele faz o exame, mas ele não produz o raio-x, tá? Então tem uma criança que está com medo, né, por não saber como é, põe a mãe no aparelho, né? Faz um teste, né? Deixa para a criança ver que está tudo bem. Depois que a mãe fez o teste, a criança vai muito mais segura, né? E corre menos risco de se mexer ali na hora do exame, tá bom? E aqui o R, que é para repetir o exame, tá? E aí também aqui tem a altura do paciente, né? Se é criança, se é uma pessoa mais alta, se é uma pessoa menor, tá? E ele já vai regulando todo as configurações para fazer a radiografia ideal. Vamos falar então um pouquinho sobre a radiografia panorâmica, tá? Técnica que produz, então, em uma única imagem, estruturas faciais, que vai incluir ambos os arcos dentários e as estruturas de suporte. Ou seja, né, a radiografia panorâmica em uma única imagem vai sair todos os dentes do paciente, superior e inferior, e todas as suas estruturas de suporte. E ela é uma variante curvilínea da radiografia convencional. Por que curvilínea? Porque o aparelho vai girar em torno do paciente na hora de fazer o exame. Então aqui, ó, só pra gente ver, né, a fonte de raio-x de um lado, tá bom? E o filme, né, o receptor aqui desse lado. Ambos vão girar em torno do paciente, tá certo? Produzir a imagem no computador. É a mesma coisa quando a gente vai tirar a foto panorâmica, né? A gente não pega lá e vai tirando várias fotos para formar uma única foto. É a mesma coisa com a radiografia panorâmica. E nesse tipo de radiografia é comumente usado como uma imagem inicial, né, no tratamento de uma radiografia panorâmica, porque vai permitir então uma adequada visualização, né, dos dentes como um todo. A gente consegue enxergar as condições bucais como um todo e passar isso para o paciente também, fazer com que o paciente consiga também enxergar, né, a situação que ele se encontra, certo?
E também, a partir da radiografia panorâmica, eu consigo, né, indicar outros tipos de radiografia, né, seja uma, por exemplo, essa região aqui, tá? Aqui o dente eu não consigo ver ele muito bem, ó. Então, eu posso ir lá e pedir uma radiografia periapical específica dessa região. Falar, opa, aqui eu preciso analisar, então vamos pedir junto também uma periapical dessa região, junto também uma interproximal dessa região, tá bom? Então, serve para a gente ter essa visão geral e fazer indicação de outras radiografias também. Aqui eu vou passar para vocês como que funciona o posicionamento da radiografia panorâmica. Eu tenho 3 fatores importantíssimos para a qualidade final da imagem da radiografia. Um deles é o posicionamento adequado do paciente. O segundo é a estabilidade que o aparelho nos proporciona para deixar o paciente imóvel durante o giro do equipamento. E o terceiro é a seleção correta da potência, o KV e o MA, que representam a qualidade e a quantidade de raio-x. Vou começar mostrando para vocês o posicionamento da radiografia panorâmica. Para a radiografia panorâmica, a primeira coisa que eu faço é deixar o paciente entrar no aparelho de frente. Ele vai deixar os 2 pés no chão, fixos. Deixar a coluna bem retinha, as pernas paralelas entre si e segurar nos 2 apoios de mão. Ele vai agora morder esse dispositivo que tem uma canaletinha nele, bem na pontinha, onde o paciente... Pessoal, só pra... Ó, aqui é onde produz o raio-x, tá bom? E essa parte aqui é a parte do sensor, tá bom? E é essa parte aqui que vira, tanto pra... Se é um lado é o sensor para radiografia panorâmica e o outro lado é o sensor para tomografia 3D. O paciente tem que morder, dá um sorriso, Bruno. O paciente não pode morder nem à frente nem atrás dessa canaleta, senão ele vai estar saindo do plano de corte da imagem. E daí a minha imagem vai ficar distorcida, vai ficar borrada. O paciente morde, eu acendo as luzes de referência e agora as luzes de referência do plano de Frankfurt e do plano sagital mediano estão cortando a paciente. Eu vou me certificar que... Então aqui, pessoal, olha o plano de Frankfurt aqui, ó. Aqui o tragus, tá vendo? E aqui essa depressão, ó, bem embaixo do olho, aqui na órbita. E aqui a linha, ó, tá? Então eu aperto aquela luzinha, ela já me dá a linha e eu só posiciono o paciente ali. E aqui o plano sagital também tem uma linha aqui, ó, tá? Que a gente não consegue ver, mas é só posicionar ele bem no meio do paciente também. O plano de Frankfurt está paralelo ao solo. É um plano que sai aqui do tragus até essa depressão abaixo dos olhos. Joga a testa um pouquinho para ver. Alinhei o plano de Frankfurt. Nossa, agora eu vou alinhar o plano sagital mediano para a paciente não ficar com o rosto virado nem para um lado nem para o outro. Terminado o posicionamento, eu fecho as hastes que vão garantir a estabilidade da paciente durante o exame. Primeiro a haste frontal, depois a haste de têmporas. Vale lembrar que esse movimento é todo motorizado e é um fator super importante para garantir a estabilidade do paciente. Feito isso, eu oriento o paciente para colocar a língua lá em cima no céu da boca, deixar os lábios encostados e já posso disparar o aparelho. Com essa demonstração do posicionamento da panorâmica, nós encerramos o módulo sobre a qualidade da imagem. Vejo vocês então num próximo módulo. Certo? Também, né? Depois, então, posicionou o paciente, estabilizou ele, pede para ele colocar a língua no céu da boca e fechar os lábios. E pode fazer o disparo. Agora, então, nós vamos falar das projeções cefalométricas, que são as radiografias do crânio, tá? Onde a gente vai usar essa região aqui, ó, do aparelho. Então, a gente vai lá no painel de controle,
aqui, né, panorâmica. Agora eu selecionei as cefalométricas. Ela pode ser, né, tanto aqui anterior, né, quanto lateral. Devem ser vistas como radiografias do crânio, porque sai o crânio como um todo, certo? A gente nem consegue enxergar dente muito bem nessa radiografia. É mais para os ossos do crânio como um todo. Então, eu vou ter a projeção lateral do crânio, tá ok? Então, o filme receptor posicionado paralelo, aqui o plano médio sagital, e aqui o receptor, então, paralelo a ele, tá bom? E o feixe de raio-x, né, perpendicular aqui ao plano médio sagital. E ele vai ficar com esse posicionamento na máquina, tá? Essas aletas, elas vão dentro do ouvido e essa daqui vem aqui na testa, né, frontal. Então, para a radiografia lateral, né, cefalométrica lateral, o aparelho fica nas laterais do rosto, tá ok? E a projeção póstero-anterior, o filme, né, o receptor fica à frente do paciente, certo? E o feixe de raio-x perpendicular ao filme vem aqui, né, de posterior para anterior, tá? Mas aí é só eu selecionar lá no meu painel de controle, aqui, tá bom? E né, o filme e o sensor que estavam nas laterais, né, para fazer a radiografia lateral, ele vai ficar anterior e posterior, tá bom? E eu tenho uma radiografia parecida, com essa aqui, tá? Esse tipo de radiografia é mais utilizado para trauma oclusal, tá bom? E também para ortodontia, né? Para avaliação do crescimento, do tratamento. Então, só para a gente terminar, o posicionamento do paciente, né? Que é tem que ser o mais preciso possível. Se eu erro o posicionamento, eu erro minha radiografia. Então, requer paciência, atenção aos detalhes e experiência. Quanto mais treinar, quanto mais anos de experiência, mais fácil, né, que vocês vão conseguir fazer. Pessoal, a aula de hoje é isso. A atividade está aí para vocês fazerem. E eu tô lá no Google Classroom para a gente trocar ideia. Bom? Muito obrigada. Boa noite.